Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, Pastor Divino Silva, trazendo a mensagem de hoje. Jesus explica aos apóstolos no capítulo 24 sobre o princípio das dores, que não tem nada a ver com o fim do mundo. Estaremos falando sobre os 5 sinais da vinda de Jesus. Muitas pessoas estão preocupadas a respeito dos últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Houve previsões de que o mundo acabaria em determinada data. Jesus explica aos apóstolos sobre o fim do mundo ou o princípio de dores. Estamos vivendo o fim do mundo ou o princípio das dores? Nossa história começa num dia em que Jesus saía do templo e se aproximaram dele seus discípulos. Eles mostraram, admirados ao Senhor, toda a estrutura do templo. Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O mestre, de certo, quis dizer a eles algo assim: fiquem atentos, de modo que vocês não sejam enganados por ninguém. Jesus, aqui ele traz alguns esclarecimentos a respeito deste fim dos tempos ou dos princípios das dores, ou o princípio das dores. Não são vários princípios, somente um. É por isso que não são os princípios, é o princípio. Agora são dores, porque são diversas. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Mas aquele que perseverar até o fim, o termo perseverar, aquele que não se entregará às fábulas, às mentiras, a esse sistema pecaminoso, aquele que ficar com a sua fé intacta, com essas provações e perseguições, aquele que não apostatará da fé de si mesmo, nem será seduzido por outros, aquele que não terá vergonha de professar sua fé em Jesus e seu amor pelos seus irmãos. O primeiro sinal: a aparição de guerra, fome e terremotos. Entendendo melhor o assunto de Mateus, capítulo 24, os versículos 6 ao 8, diz: e ouvirdes, ou ouvireis, falar de guerras e rumores de guerras. Olhai-vos, não perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Os desastres que têm ocorrido no mundo inteiro em anos recentes estão ficando cada vez mais severos. E para o horror do homem, terremotos, enchentes, secas, incêndios, fomes e surtos de doenças ocorrem com frequência e são generalizados. Estamos falando sobre sinais da vinda de Jesus Cristo, a restauração de Israel. Entendendo melhor Mateus capítulo 24, os versículos 32 e 33 diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Como todos sabemos,
a figueira cujas folhas brotam é uma referência à restauração de Israel. Está claro, então, que a profecia sobre a vinda de Jesus de Mateus capítulo 4 se refere ao princípio das dores. O evangelho será pregado em cada canto do mundo. O terceiro sinal da vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho será pregado no mundo inteiro. Significa que quando o mundo inteiro já tiver ouvido o evangelho, então virá o fim. Isto não significa que cada pessoa individual tenha ouvido o evangelho ou que cada pessoa creia em Cristo. Quando o Senhor Jesus foi pregado à cruz e completou a sua obra de redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos e apóstolos para que dessem testemunho do Senhor Jesus. Desde então, o Evangelho do Senhor tem se propagado de forma extraordinária através de todo tipo de canais, como rádio, internet, livros, panfletos evangelísticos ou evangelismo pessoal, redes sociais e dentre outros meios do Evangelho sendo pregado em todo o mundo. O cristianismo se estabeleceu pelo mundo inteiro, afirmo, pelo mundo inteiro, e muitos países até têm o cristianismo como sua religião nacional. Os cristãos também se espalharam pelo mundo inteiro, e até existem muitos que aceitaram a Cristo através de um evangelismo mesmo do outro lado do mundo, e até mesmo países comunistas que têm o ateísmo como a centralidade, mas se decidiram a Cristo. Há muito tempo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem sido propagado e se espalhou até aos confins do mundo. Vamos para a iniquidade se multiplicará e o amor dos crentes esfriará. É o quarto e penúltimo sinal da vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Atualmente, a iniquidade está aumentando no mundo da religião. E, até o momento, muitas pessoas não entendem o que é iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade tem sua sede no coração. Jeremias, capítulo 17, o verso 9. Marcos, capítulo 7, os versos 21 ao 23. Ela é inspirada por Satanás. Leia Mateus, capítulo 13, o verso 19. E 1 João, capítulo 3, o verso 12. Manifestações desta expressão iniquidade. 1 Samuel, capítulo de número 24, o verso 13. E Gênesis, capítulo 6, o verso 5. Ela também é descrita como um mal progressivo e contagioso através destas manifestações. O quinto sinal sobre a vinda de Jesus: a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Marcos capítulo 13, verso 6, diz que quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais sinais haveria de sua segunda vinda nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. E muitos enganarão. Está registrado em Mateus capítulo de número 24, verso 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas,
e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quando pensamos em falsos profetas e falsos mestres, costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina falsa e presumem ser autoridades para ensinar o verdadeiro Evangelho de Cristo de acordo com a sua própria interpretação. Então tenha cuidado, meus irmãos. Nós estamos falando sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. O Senhor profetizou que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos. Vamos ficar atentos. Aparição de guerra, fome e terremotos. A restauração de Israel. O evangelho será pregado em cada canto do mundo. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. A aparição de falsos cristos e falsos profetas. Concluindo, a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra é um dos acontecimentos mais importantes que vai acontecer. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia ensina que Jesus voltará. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. A Bíblia diz em João capítulo 14, os versos 1, 2 e 3: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está afirmando que na casa do Pai há moradas e muitas moradas. Por isso, meus irmãos, vamos ficar firmes, porque Jesus breve voltará. Espero estar contribuindo com seu conhecimento bíblico e que você possa ficar firme. Você e toda a sua família recebam esta palavra profética e tenha fé. Jesus venceu e você também vai vencer todas as adversidades. Tenha fé. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pastor Divino Silva.